Fala galera, beleza? Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês a resolução de uma questão do Enem, claro, né? Onde envolve o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, bora lá. Bom, nós temos a seguinte questão, onde afirma que construir figuras de diversos tipos, né, apenas dobrando e cortando o papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, onde ori quer dizer dobrar e kami quer dizer papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, vocês estão vendo aqui a folha retangular, né? E ela fez aqui uma dobratura, ó, certo? Para poder construir o cisne. Então dá para ver que nesse papel aqui retangular o comprimento é de 18 centímetros e a largura 12 centímetros. Aí o que o comando da questão pede da gente, ó? Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE vai ser igual a quanto? Ele quer saber da gente, ó, quanto é que mede essa medida aqui, ó. Certo? Nosso trabalho, né, nosso objetivo é descobrir essa medida aí, ó. Pois bem, se você olhar com calma, ó, com cautela, você vai perceber que essa primeira dobradura aqui, ó, acabou formando um triângulo retângulo, tá certo? E como se tem um triângulo retângulo, ó, a gente já pensa automaticamente em quem, ó? No Teorema de Pitágoras, tá certo? Onde afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que a gente quer descobrir, ó, a medida AE, esse segmento aqui, ó. Se você olhar bem nesse triângulo retângulo, esse segmento AE faz o papel de quem, ó? Faz o papel da hipotenusa, tá certo? Então, a gente vai agora tentar descobrir quem são as medidas dos dois catetos, né? O cateto AD e o cateto DE, para que a gente possa usar o Teorema de Pitágoras e assim descobrir o valor de A, tá certo? Bom, olhando bem para a figura, ó, a gente pode perceber, ó, que a figura inicial era essa, né? Um retângulo, certo? Então, o vértice D estava bem aqui assim, ó, certo? Aí você olhar bem, ó, o segmento AD, ele é paralelo ao segmento BC. Como isso é um retângulo, quer dizer que esses dois lados que são paralelos, eles têm a mesma medida, certo? Então, se BC mede 12 centímetros, quer dizer que AD também mede 12. Então, essa medida aqui, ó, esse cateto desse triângulo retângulo, mede 12. Já temos a medida de um cateto, ó. A medida do outro cateto, o DE, se você olhar bem aqui na figura inicial, ó, DE, ele é o que, né? Ó, ao todo, o segmento DC, ó, isso aqui tudinho, é paralelo ao segmento AB, certo? Já que isso é um retângulo. Quer dizer que eles têm a mesma medida. Se aqui tudo mede 18, quer dizer que o DC também mede 18. Porém, você já tem a medida EC, que mede 12. Então, para calcular o DE, é só se perguntar, de 12 para 18, falta quanto? Falta 6, né? Quer dizer que a medida DE é igual a 6, tá certo? Tranquilo? Então agora eu tenho os dois catetos, né? Ó. O cateto AD, que é 12, e o cateto DE, que é 6. Ó. Com isso eu posso usar agora a fórmula, né? O Teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, ó. O A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vamos agora aos cálculos, ó. Vai ficar A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, né? 12 vezes 12, 144. 6 ao quadrado, ó, 6 vezes 6, 36, ok? Então, o que é que você precisa fazer agora? Ó? Somar os dois valores, que vai dar 180,
E como a gente quer o valor de A, ó, e aqui está A elevado ao quadrado, a gente precisa agora usar a operação inversa, né, da potenciação, que é a radiciação. A medida do valor A vai ser a raiz quadrada de 180. Então aqui, galera, é o seguinte, ó, 180 não é um quadrado perfeito, né? Não tem nenhum número inteiro que multiplicado por ele mesmo que vai dar 180, ok? Você pode até olhar pelas próprias opções, ó, que nenhum número aqui, com exceção do 12, né, do item C, todos os outros valores, ó, são números irracionais, tá certo? Já posso de antemão descartar o item C para marcar, porque 12 vezes 12, né, vai dar 144 e aqui é 180. Vixe, professor, e agora? O que é que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Você pode fazer da seguinte maneira. Ou você fatora o 180, certo? E aí vai atrás, né, do valor A. Ou a outra maneira seria trabalhar com as próprias opções, certo? Ó, pegar cada uma das opções e elevar ao quadrado. Ao fazer isso, se der 180, quer dizer que aquela opção vai ser a correta. Beleza? Se você na hora não lembrar de como fatorar um número, achar meio complicado fazer isso, você pode optar por esse caminho, em trabalhar com as próprias alternativas e aí você vai fazendo por eliminação. Fica aí a dica, tá certo? Pois bem, ó, como eu estava dizendo, a gente agora fatora o 180. Então, nós teremos o seguinte, né? 180 para 2, 90. 90 é para 2, que dá 45. 45 é para 3, que dá 15. 15 é divisível por 3, que dá 5. E 5 é divisível por ele mesmo, que dá 1. Certo? Então, esses valores que estão aqui à direita, ó, eu devo multiplicá-los entre si. Tá certo? Então, vai ficar como? Aqui nós temos 2, 2, né? 2 ao quadrado, 2, 3. 3 ao quadrado e vezes 5. Então quer dizer que calcular a raiz quadrada de 180 é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, ok? Agora veja bem, ó, o que é que eu devo fazer numa situação como essa? Existe uma propriedade da radiciação que afirma que todo o valor, o valor que está dentro do radical que tiver elevado ao quadrado, certo? Ele pode sair do radical, certo? Como o índice aqui é 2, ó, o índice dessa raiz aí, apesar de não ter nada aqui dentro, ó, é 2, certo? Fica subentendido que tem um 2. Então, todo o valor, né, todo número que está dentro do radical que estiver elevado ao quadrado, ó, ele vai ter o direito, né, de sair de dentro dele. Beleza? Então, vai acontecer o seguinte, ó, a letra A, né, o que a gente quer descobrir, vai ser o que então agora? Ó, vai ser o produto do 2 e do 3, esses dois valores que puderam sair de dentro do radical, certo? Só que eles vão sem o expoente 2, ó, certo? Isso aí foi cancelado com a raiz quadrada, com o índice, beleza? Aconteceu isso aqui, ó, certo? E aí, ó, veja que o 5, que não está elevado ao quadrado, ele ficou sozinho lá dentro do radical. E agora, para finalizar a resolução, o que é que eu faço com esses dois valores? Multiplico eles entre si. Então vai ficar a medida A, o segmento AE, né? Aquilo que eu quero descobrir, vai ser igual a 6 raiz de 5. Beleza? Então a opção correta dessa questão vai ser quem? Vai ser o item D. Ok, galera? Questão que envolvia teorema de Pitágoras e também noções aí de radiciação, né? Fatoração. Muito importante saber dessas coisas, tá certo?